Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o prefeito de Uruoca, Kennedy Aquino, do PT. Quais os atuais desafios de uma cidade de pequeno porte no estado do Ceará? Vamos falar sobre a vocação econômica do município de Uruoca. Como estão as gestões petistas no interior do estado do Ceará? Ainda os planos do convidado para as eleições de 2026. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Kennedy Aquino é graduado em Gestão Pública. Em 2020, então no PDT, o entrevistado foi eleito prefeito de Uruoca, um município da zona norte do estado do Ceará. 4 anos depois, em 2024, o convidado, filiado ao PT, foi reeleito prefeito municipal. Na gestão de Uruoca, Kennedy foca em infraestrutura, educação, saúde e desenvolvimento econômico. E é com o prefeito Kennedy que converso no programa de hoje. Prefeito nosso, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra tê-lo aqui nos estúdios da TV Otimista, no programa Política. Tudo bem com o senhor? Tudo bom, Erivaldo. É um prazer estar aqui e agradecer também pelo convite de estar hoje fazendo esse bate-papo com você, falando um pouco sobre Uruoca, sobre o nosso trabalho, né? Como é que a gente desenvolve as nossas atividades lá no nosso município. Muito bem. Aqui no início do programa, prefeito, a gente faz aqui uma rápida apresentação do município, quando é um prefeito a ser entrevistado, mas eu sempre digo que ninguém melhor do que o prefeito, o representante local, para apresentar a cidade, a aldeia, né, como se fala aqui, numa maneira mais carinhosa, né, do que o próprio prefeito. Então eu lhe pergunto, o perfil de Uruoca, que é um município de pequeno porte, está ali abaixo da faixa de 50 mil habitantes, é um município que tem seus desafios, tem seus potenciais, mas como eu disse, ninguém melhor do que o prefeito para apresentar o município. Quando se fala em Uruoca, de que municípios estamos falando, Kennedy? Olha, a gente fala de Uruoca, né? Uruoca é um município que está ali localizado na região norte. Um município hoje de 13.740 habitantes em média. Ainda assim, entre os municípios de pequeno porte da nossa região, é um dos maiores, né? Quando a gente fala da nossa microrregião, que estamos por perto de Senador... O município de referência, o maior, o polo é Camusim, o maior, né? É Sobral. O nosso polo lá, né, onde as pessoas se deslocam mais, é para Sobral, mas nós estamos ali no meio entre Sobral e Camusim, né? Bem no meio mesmo. Sobral é 50 quilômetros de Uruoca, Camusim também é 50 e um pouquinho. Então a gente já está no meio ali daqueles dois. E eu falando da microrregião, ainda assim a gente acaba sendo um dos maiores municípios e um dos mais desenvolvidos, né? Que a gente está ali por perto, Senador Sá, Moraújo, temos Martinópolis, e aí os outros já são maiores, Granja, Camusim, que já são municípios que a gente não se compara. E assim, a gente modéstia à parte, falando da minha cidade, né, do meu lugar, nossa cidade é uma cidade com um grande potencial, né, e isso a gente vai conversando muito aqui ao longo desse bate-papo, mas acredito eu que Uruoca hoje tem 68 anos, né, de emancipação política, é filha de Granja, foi emancipada já há 68 anos, e a gente vê que ainda assim é um dos municípios que tem tido um dos maiores progressos ali dentro da nossa região. E eu falo muito isso até com conhecimento de causa. Eu não acompanhei o desenvolver da minha cidade desde a sua emancipação, porque eu sou mais novo, mas desde os anos 90 ali, quando eu nasci até hoje, que é o que eu acompanhei, a gente vê o quanto que nossa cidade vem crescendo e vem se desenvolvendo muito bem, vem sempre conseguindo se sobressair com as gestões que lá passaram, e que graças a Deus também eu tenho conseguido dar o meu diferencial dentro da cidade de Uruoca. Entendi. Prefeito, geralmente um município pequeno ali na faixa de 20 mil habitantes, 30, que se comunica com municípios polo, no caso de Uruoca, se comunica em referência com Camusim, com Sobral, e existe uma tese de que esses municípios
eles têm dificuldade de crescer, de desenvolver, justamente porque esses municípios polos acabam meio que sugando, na falta de uma expressão melhor, os recursos, né? Por exemplo, o comércio geralmente é sugado por esses municípios maiores, os serviços, né? Aquele ciclo de previdência e de assistência social geralmente as pessoas vão fazer compras, aquisições, pagar financiamentos nesses municípios polos, né? E isso faz sentido para o senhor, enquanto prefeito, que percebe essa dinâmica de um município pequeno que está aí equidistante entre dois municípios importantes, como Camusim e Sobral? Eu acho que já fez muito mais, para lhe falar a verdade. Porque antigamente eu acho que o acesso ele era muito mais difícil, tanto das empresas chegarem até as cidades menores, sim, bem como para gente, até os maiores e órgãos governamentais, maior, como por exemplo uma Receita Federal, uma Cefaz, uma Previdência, que hoje ainda não existe o Uruoca, né? Acredito eu que antes era mais difícil. Antes era só basicamente os Correios, o próprio comércio, e os Correios, o governo municipal, que enfim tinha que existir. Mas eu falo de que antes, até as próprias empresas também, o acesso que nós tínhamos, né? E eu falo também, as outras gerações passadas tinham dentro de uma cidade pequena como Uruoca e qualquer outra, era muito mais difícil, porque tipo, até você não tinha um acesso ao mercado de qualidade. Entendi. Né? E isso promovia o quê? Com que as pessoas fossem se deslocar cada vez mais para a cidade. Se quisesse alguma coisa mais incrementada, tinha que qualquer coisa, você até uma comida mais elaborada você não encontrava na cidade interior. Né? Você tinha que ir até Sobral para comprar no supermercado, digamos, um queijo diferenciado, digamos, né? E fazendo esse comparativo. E hoje isso tem avançado, né? Aos poucos, as empresas vão chegando, eu falo empresas maiores, vou citar aqui um exemplo, empresas grandes como Macavi de Imóveis, né? Já tem diversos municípios que é uma de referência pequeno, eu falo como referência, que antes era uma empresa, até uma loja de imóveis grande, você não encontrava em cidade pequena. Entendi. Você encontrava lojas pequenas, né, de comerciantes locais, que trabalhavam ali com uma maior dificuldade. E hoje, isso tem chegado nos municípios menores. Entendi. Né? A gente tem... E isso também, eu falo do governamental, também tem se tornado mais fácil esse acesso. Entendi. Isso é importante, prefeito, porque o ciclo de economia fica muito dentro do próprio município, né? Porque a gestão, ela tem contas para pagar, né? Uma gestão não tem a estrutura, tem um serviço, etc. Então, além daquela cota de participação do fundo dos municípios, precisa de um incremento comercial local muito forte. Sim, né? É muito importante que o comércio seja desenvolvido e aquecido. E outro ponto, é sobre também as empresas, indústrias, né? Eu acredito que hoje também, e principalmente cidades, polos que são grandes, mas não tão grandes, né? As empresas hoje também não estão, indústrias eu estou falando, nem todas querem hoje mais estar nessas cidades tão grandes. Eu acredito que hoje já tem ocorrido muito movimento de descentralização desses centros urbanos. E a gente, por exemplo, né, tem se tornado um exemplo, e é outro assunto que a gente vai conversar mais na frente, e outros municípios menores, menores, vou comparar com Sobral e Camusim, né? Camusim é grande, mas não tão grande quanto Sobral. Tem atraído empresas. E municípios menores também têm atraído empresas, né? Empresas que eu falo do setor de indústria, às vezes não do setor de varejo para venda, porque realmente municípios pequenos não dão uma lucratividade tão grande quanto os grandes centros urbanos. Porém, esses municípios eles ofertam mão de obra. Entendi. E mão de obra a um custo que é muitas vezes mais barato, porque o custo de vida na cidade pequena é menor. Muito bem. Então, nas entrelinhas, estamos falando de vocação econômica, né? E, portanto, você deu aqui já meio que o spoiler, né? Vamos explorar esse ponto aqui. Vamos. De onde vem a receita do município, do ponto de vista do município, da prefeitura propriamente, e, para além da prefeitura, qual é a manivela que roda a economia local de uma cidade como Uruoca, prefeito? Olha, Uruoca, eu acho que ela já se transformou bastante, né? Primeiro, não muito tempo atrás, a grande vocação econômica de Uruoca,
como de muito interior, é a agricultura familiar, e hoje ainda é algo que a gente sempre busca manter, fortalecer e fomentar, mas também acontecia muito o extrativismo de carnaúba, que ainda acontece, é muito forte, ainda tem muita gente que tem isso como meio de vida, inclusive essa é a temporada, né? A temporada que tá a turma lá... É sazonal, né? É sazonal, geralmente é segundo semestre, pelo menos na nossa região, no segundo semestre, você vê as carnaubeiras todas já peladinhas, né? Todas extraídas. E aí eles extraem a palha, que, enfim, é matéria-prima para diversos... O artesanato é a sobra disso daí, na verdade, né? A palha do artesanato. Mas que vem para diversas outras finalidades, para uso de cosméticos, e demais outros itens, porque a palha de carnaúba... Inclusive está na pauta comercial para o exterior, né? Está na pauta... A carnaúba ela é matéria-prima para tanta coisa, se você for dar uma pesquisada. Então, assim, é muito importante, eu acho que desses vegetais que são extraídos, é um dos que são muito bem utilizados como matéria-prima para diversas coisas, para cosméticos, para alimentos. Então, não somente no mercado interno, mas também no mercado interno, é um produto muito consumido. O pó da carnaúba, né? Que a partir daí faz a cera e vira matéria-prima para diversas coisas. Uma série de derivados, né? Exatamente. Pedras ornamentais, como é que o município de Miuruoca está inserido nesse, eu diria, nesse nicho, né? Que é, inclusive, muito mais relevante do que se imagina, né? Exatamente. E aí eu ia chegar nessa parte. E com o tempo para cá, uma das nossas maiores vocações, e hoje a maior vocação é onde mais gera emprego, é onde mais tem gerado renda, é o setor de mineração, né? Extração de rochas ornamentais. De 10, 15 anos para cá, o município de Uroca vem desenvolvendo ano a ano vem tendo crescimentos exponenciais no que tange esse setor aí da mineração, tanto na parte de extração, bem como na exportação, né? Essas rochas ornamentais, elas, em boa parte da sua extração, não ficam aqui no mercado interno, não ficam dentro do Brasil, são rochas que são enviadas para o mundo todo, como Estados Unidos, Ásia, alguns países da Europa também, como Itália, uma das maiores compradoras. Então, isso daí tem... via Porto do Pecém, prefeito? Em boa parte dos casos, sim. Alguns vão para o Espírito Santo e de lá pega a rota. Ou seja, faz a cabotagem do Sudeste de lá... Porque assim, pode acontecer, tem situações... Tem uma das empresas, por exemplo, ela exporta em bloco. Certo. Tem outras que beneficiam para exportar. Aí agrega mais valor e... Agrega mais valor, né? Então tem umas que beneficiam no Espírito Santo. Sai a rocha lá da Uroca e beneficia no Espírito Santo. Outras não, eles já mandam direto o bloco para o país que fez a compra. E Espírito Santo, inclusive, que é um dos estados em que essa indústria é uma das mais estruturadas, né, na pauta econômica internacional. Inclusive, mineradoras que atuam em Uroca são de lá, algumas, né? Uma delas é de lá. Eu até visitei recentemente, fui ao Espírito Santo conhecer como é que funciona isso ali, para conhecer um pouco mais de perto. Tenho participado de seminários. É um mercado que eu comecei a me interessar no sentido de conhecer como é que a gente pode trabalhar em regime colaborativo, mas também entender que o município ele precisa, e como a gente hoje é líder no estado, né? A Uroca é muito pequena de tamanho, mas é grande nesse tema. Uroca hoje é a líder em exportações no estado do Ceará e é a líder isolada, né? Falando assim, puxando bem a sardinha lá pra gente. Entendi. Um terço de toda a exportação de rochas ornamentais do estado do Ceará sai da Uroca. Entendi. Então, para você ter noção do quanto que isso representa um crescimento imenso em relação ao ano passado. Entendi. Né? Um crescimento muito alto. Essa linha de produção esteve, inclusive, nessa confusão do tarifaço, né, lá do Donald Trump, né? Mas a pedra de Uroca não entrou no tarifaço. Foi uma das que não entrou. Isso acabou que aqueceu ainda mais o mercado. Porque, por exemplo, o granito, a pedra que está em Uroca, ela é quartzito, né? O mineral que está lá. E vou citar um outro exemplo de mineral que é muito consumido, que é o granito. O granito foi tarifado.
Bastante tarifado, inclusive. Esse usado em construção, etc. Em construção, na obra civil, bem como o quartzito também é. Ele está no piso, ele está nas paredes. Só que tem uma qualidade maior do que o granito, né? É mais bonito. Hoje, esteticamente, é muito utilizado. E já o quartzito não foi tarifado. Entendi. Então, assim, todas as atenções estão voltadas a ele, tanto para quem vende como para quem compra. Foi um bom alinhamento de planeta aí, né? Foi, para beneficiar o município, né? Tanto que a gente está com expectativas altas, né, de que esse número ao final do ano, né, que o levantamento que saiu no outro jornal foi até o mês de julho. Então, a gente está contando que até final de dezembro, inclusive, o Ceará ultrapassa Minas Gerais no setor de mineração. Hoje, o Ceará é o terceiro estado do Brasil que mais exporta minério. E está quase passando Minas Gerais. Quem sabe ao fim do ano a gente não consiga. Muito bem. Prefeito, eu gosto muito quando um convidado com o perfil do senhor, que representa o município, vem falar dessas atividades privadas da economia, porque é ali um olhar de autonomia daquela dependência do governo do estado, do governo federal. Todos os municípios precisam, mas os municípios menores precisam mais ainda. Mais. E aí eu pergunto, se a gente somar o item carnaúba e todos os seus derivados, e esse nicho de pedras ornamentais, a gente está falando de que percentual da riqueza que é gerada no município, para poder a gente olhar um pouco dessa ainda dependência ou processo de autonomia de Uroca? Olha, Erivaldo, eu não consigo te mensurar em percentuais, porque eu não tenho Mas é relevante? Mas é extremamente relevante, né? Logo que a mineração hoje, ela emprega muita gente. O setor de extração da carnaúba emprega muita gente mesmo, em boa parte dos casos, sem empregos informais. O salário médio ali? O da mineração é muito bom. Geralmente, assim, não à toa que todo mundo quer trabalhar lá, né? Hoje é um emprego bastante disputado na cidade. Isso gera hospedagem, famílias se mudam para lá, etc. Gera. E a gente tem ficado muito feliz que, com o passar dos anos, quando começou essa movimentação lá na cidade, em Uruoca, os empregados eram muitos de fora, eram pessoas de muitos do Espírito Santo, inclusive. E aí a gente foi vendo, né, que aos poucos o pessoal da cidade foi chegando mais perto. E hoje quase 100% dos empregados são do setor da mineração, são empregados por ela. Legal, bacana, ficou muito claro, prefeito. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, é rapidinho, tá bom? A gente volta com esses e outros pontos aqui da nossa conversa, mas antes eu gostaria de pedir para o senhor deixar o @ no Instagram, para quem quiser seguir nesse papo com o senhor lá na rede social. Ele não é difícil não, é Prefeito Kennedy. Kennedy com 2 N's com 2 N's e Y no final. Conforme aparece na tela. Conforme aparece. Muito bem. É isso, vamos fazer o nosso primeiro intervalo de hoje aqui no programa Política da TV Otimista. Daqui a pouco, mais bate-papo com o prefeito de Uroca, Kennedy Aquino. Ele é do PT, daqui a pouco vamos falar de política também. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, aqui é o programa Política. O nosso convidado de hoje é o prefeito Kennedy Aquino, de Uruoca. Ele está aqui na TV Otimista e também está na internet. Para quem não aproveitou e pegou da primeira vez, como é que faz para lhe encontrar no Instagram, prefeito? Uma vez é super fácil. Prefeito Kennedy. @prefeito Kennedy. @prefeito Kennedy. Com 2 N's e um Y no final. E Y no final. Muito bem. Prefeito, aqui pelo programa Política, na média geral, os prefeitos, repito, para poder a gente ser bem assim preciso, de município de pequeno porte, falam uma série de gargalos, de dificuldades, né, que é uma gestão pequena, volto a dizer que depende muito do governo do estado, que depende muito das estruturas federais, que nem sempre alcançam ali o município, né? É nessa perspectiva, como é que estão, né, os desafios de Uroca?
Olha, os desafios são grandes, muito grandes, mas a gente sustenta lá, né? O negócio, a gente busca trabalhar bastante para poder fazer acontecer. Eu penso que com gestão, um planejamento e gestão de financeiro, a gente consegue fazer muita coisa. Uruoca tem um certo diferencial em relação aos municípios do tamanho dela. Por exemplo? Levando em consideração o próprio ICMS da cidade, por conta da atividade econômica que acontece lá. A mineração deixa muito ICMS. Assim, muito ICMS, também não vou exagerar, mas assim, a gente recebe uma média que seja o dobro das cidades do nosso para porte. O tamanho, né? Para o tamanho da nossa cidade. Então, isso nos dá uma certa vantagem. Não é nada também estratosférico, mas nos dá uma certa vantagem de trabalho, né, nessa questão das ações que a gente pode fazer. E, assim, eu acredito que a gente tem condição de fazer muito quando a gente está na linha de frente. Os governos estaduais e federais são extremamente importantes no fortalecimento das nossas políticas internas e também, né, das próprias políticas desses dois entes aí que eles promovem, que a gente, porque no fim de tudo a vida ela acontece nos municípios. Exatamente. Então, quaisquer políticas que sejam criadas, projetadas ali pelos governos estadual e federal, chega nas mãos da gente para que a gente possa executar. E então, assim, a gente precisa que fortaleça sempre esse laço com eles. E outra coisa, se eu posso fazer o meu 100% com o recurso que eu tenho no meu município, por que eu não posso fazer muito mais do que isso com o apoio do governo estadual, com o apoio do governo federal, com o apoio de parlamentares que também fortalecem muito o trabalho da gente, em especial na área de infraestrutura, de custeio de saúde. Trazendo aqui esse paralelo, né? As emendas parlamentares, elas também nos ajudam bastante a executar as nossas políticas ali dentro do município. Principalmente custear atividades de saúde, cirurgias, que muitas vezes a gente executa, fazer a aquisição de bens, pavimentações na zona rural. Hoje o Uruoca investiu, até hoje, né, desde que eu entrei, a gente já investiu mais de 8, 10 milhões em pavimentação. Para alguns governos, 8, 10 milhões pode ser pouco dinheiro, mas para a gente é muito dinheiro. Entendi. E a gente vem investindo tudo isso com emendas parlamentares, com apoio dos deputados que trabalham conosco. Então, é muito importante o fortalecimento dessas parcerias e também ter o governo estadual ao nosso lado. Entendi. Porque é lá que, quando a gente chega com as nossas demandas, eles podem atender algumas delas e isso tira uma sobrecarga do próprio município. Ou a gente pode direcionar esse recurso que nós iríamos aplicar em determinada coisa que o Estado ali conseguiu nos ajudar em uma outra ação. Entendi. Antes de a gente seguir na pauta, prefeito, quais são os deputados estaduais ou federais, enfim, com quem o senhor conta para poder ter esse suporte, para poder dar os créditos direitinho, né? A gente tem um alinhamento muito forte com 4 deputados. São 4 pessoas que nos ajudam muito. Quais são? O deputado Roberto Monteiro é nosso deputado federal já de longa data, de muito tempo. Temos também o deputado Guimarães, que é um parceirão também. Que é líder do governo, né? Líder do governo Lula. Tem ajudado muito o nosso município, não somente Uruoca, na realidade. Ele tem ajudado muito os municípios, até com a capacidade ali que ele tem de articulação, um poder de influência muito grande. Acredito que ele consiga colaborar além do que muitos e que estão ali no Congresso. Até pela posição de líder, isso é natural. E também temos o Romeu como nosso deputado estadual. Romeu é o presidente da Assembleia. Você está vendo aí como a gente está bem assistido, cara? Estamos com o líder do governo Lula, estamos com o presidente da Assembleia, né? E temos o Sérgio Aguiar também, que é um parceiro aí de longa data do município. Muita experiência, né? Tem muita experiência. Que é ex-prefeito de Camusim, né? Ex-prefeito de Camusim. Então, assim, estamos aí muito bem assistidos. Assim como o Romeu é ex-prefeito de Granja. De Granja. Então, a gente está bem assistido aí, com bons deputados, pessoas bem comprometidas com a nossa cidade, mas também são pessoas comprometidas de modo geral com o Estado, com a União. Então, estamos bem. Se a gente for pegar aqui 3 itens, prefeito, educação, saúde e infraestrutura, né, que Sim. o senhor citou aqui. Qual a área que está mais desafiadora e qual a que está entregando mais, com mais resultados? Olha,
Eu acredito que se você perguntar para quase qualquer prefeito, a mais desafiadora é saúde. Saúde, que é muito caro, né? Sempre a saúde é muito caro e em municípios pequenos o negócio é um pouco mais difícil. Acho que até pela estrutura que a gente consegue entregar, não estrutura. Mas tem UBS, posto. Temos, o Uruoca hoje tem 7 UBS, né? Que são unidades básicas de saúde. Unidades básicas de saúde, nós temos um hospital também. O PSF, né? A UBS é o PSF, né? A mesma coisa. Que tem ali a equipe mínima, né? Que tem aquela equipe com médico, enfermeira, a equipe da saúde da família, né? Isso. Aquele cuidado ali mais primário. E aí temos o hospital, que é uma atenção secundária, no caso da gente é só secundária, e lá a gente tem tentado trabalhar, sempre tentando desenvolver cada mês mais isso. Estou com um plano de fazer, da gente iniciar com cirurgias, a gente está só fazendo um estudo de reformas, de adequações, de aquisições, para poder fazer isso com segurança. O senhor envia, o sistema de saúde, claro, envia muita gente para Sobral, porque no interior tem muita essa realidade, né? Bastante, para Sobral, Acaraú, Granja. Diversos municípios ali nos atendem, mas a gente quer também poder ter a condição de atender dentro da nossa cidade, o que for possível, né? Eu estava até falando que um dia desses eu estava em reunião com a secretária e a gente falando sobre essa ideia das cirurgias e dizer, gente, eu quero dar oportunidade de crianças que precisarem nascer cesáreas, nascerem aqui na cidade. Então a sua ideia, se for da vontade dos pais. Entendi, a sua ideia é ter uma estrutura mínima de cirurgias de médio porte, né, que a gente consiga. E a gente tem condição de fazer isso, realmente era muito pela questão da insegurança. Com saúde eu sou um pouco medroso, não é que eu sou. Tem gente que é audaciosa e eu já sou um pouco mais pro lado do medroso. Mais prudente, digamos assim. Pronto, você adequar aí uma palavra, eu sou mais prudente com isso, então eu tenho um pouco de medo de fazer as coisas de forma atropelada. Mas a gente tem trabalhado. Mas é uma vontade que ela existe, não somente ali em mim, mas em todo o grupo. Agora tem muito deputado que às vezes se associa ali com outros ou com a própria prefeitura e instala um centro cirúrgico, né? Nem que seja ali básico, etc. Né? Hoje a gente faz pequenas cirurgias, né? São cirurgias menores, uma laqueadura mais simples, uma vasectomia, né? Esses remoção de coisas simples. Isso daí a gente consegue resolver. Mas já cirurgias de médio porte já não tem condição, né? Não fazemos com segurança, então a gente não faz. Então nós estamos nos organizando para fazer isso daí muito em breve. Ontem mesmo a gente estava analisando um projeto de adequação do centro cirúrgico para que nós possamos iniciar a obra muito em breve. Eu estou na fé que até julho do ano que vem a gente consiga chegar a esse objetivo. Quando o senhor diz que saúde é uma área muito onerosa, significa dizer que é uma área que suga muito o orçamento do município, que precisa de mais parcerias com os parlamentares, com os governos, é isso? E que graças a Deus existe, porque, por exemplo, anualmente a gente recebe 12 deputados, né, e muitas vezes recebi do Guimarães, estou recebendo do Roberto Monteiro, no município de Uruoca, perdão. O município tem recebido do Roberto Monteiro, são emendas de custeio e são elas que sustentam muito, né? Acho que amortecem muito do que a gente consegue fazer, porque é muito caro, ajuda muito com folha, com custos de insumos, medicamentos, pagamento de transportes, pagamento de contas de água, de luz, ajudam muito com as despesas do dia a dia. Entendi. Então a gente consegue, digamos que amortecer um pouco o custo, ou melhor, né, não é nem deixar de gastar, mas consegue entregar um serviço melhor, porque a gente consegue, unindo essas forças, contratar mais profissionais especializados, ofertar mais médicos, porque o dinheiro que eu gastaria com essa água, com essa luz, pagando o transporte, custeando outras despesas, pagando combustível, que dá para pagar com esses recursos de custeio, eu consigo investir em mais qualidade, né? Entendi. A gente não precisa desvirtuar, não precisa investir menos. Entendi. Essa aí é uma espécie de radiografia, né, do município na área da saúde, né? Sim. E na educação, como é que estamos? Na educação a gente vai muito bem. Uruoca, eu sou muito orgulhoso em falar da estrutura que Uruoca tem em educação. Primeiro, falando da estrutura física, nós temos hoje 16 escolas
e dessas 16, praticamente todas, assim, todas possuem uma estrutura minimamente adequada, mas boa parte delas estão com uma estrutura bem modernizada, totalmente adequada, muito... Profissionalizante alguma? Nós estamos já concluímos a terraplanagem, o governo do estado vai construir uma lá. Que legal. Nós conseguimos conquistar. Começar... Eu acredito, já é para estar começando. Na sua gestão dá para entregar, né? Entrega. Eu acho que o nosso governador quer entregar até ano que vem. Muito bem. Se Deus quiser, eu fico muito feliz. Muda muita coisa no município. A ideia é que pelo menos a gente gostaria muito que em 2027 começassem as aulas lá. Para quantos alunos? Eu não sei de falar, mas acredito eu que deve ser para uns 300 ou mais. Areninha tem? Uruoca? Sim. Muitas. Uruoca tem no interior, né? 7, 8, 9, acho que a gente tem umas 10. 10 areninhas. 10, 11, por aí. Muito bem. Estou construindo mais uma. Mas só ano passado a gente inaugurou 6. Todas no interior. Né? Então, assim, a estrutura de Uruoca ela é muito, muito boa. Todas as escolas são climatizadas, possuem boas bibliotecas, materiais permanentes sempre em constante renovação. Todo ano a gente reforma no mínimo 1 ou 2 escolas. Esse ano mesmo eu entreguei uma em março e estou entregando uma agora no final de novembro para dezembro. Já vou iniciar em breve, já estou concluindo a licitação para iniciar em breve mais a obra de mais uma creche. Das 16 escolas de Uruoca, eu acho que só falta reformar 2. Entendi. Consigo concluir essa missão até o fim do meu mandato, se Deus quiser. Muito bem. A gente está indo para o final desse segundo bloco. Dá tempo a gente falar rapidamente sobre segurança pública, que é um desafio de ponta a ponta no estado de Ceará, até mesmo em nível de Brasil. Como é que a gestão de Uruoca está encarando esse problema, prefeito? Olha, a gente... eu acho que é outro setor que a gente fica um pouco, digamos que, um tanto impotente, porque o município pequeno não consegue dar investir o tanto que é possível, que é necessário em segurança pública, porque segurança é um negócio muito caro. E a gente fica mesmo nas mãos do governo do estado, que eu acho que é uma batalha muito forte que se tem travado. Graças a Deus, Uruoca não é um município violento, a gente não passa tanto por esses problemas como em alguns outros. Obviamente, a questão do narcotráfico é uma realidade presente em todos os lugares. Mas eu acho que, frente à realidade de outros municípios, a nossa realidade é muito branda. Graças a Deus, a gente não vive num local tão inseguro. Entendi. E tanto que Uruoca mesmo é destaque, né? Insegurança na região, por questão de não ter muitos homicídios, ou praticamente não ter. O governo do estado fez aí um planejamento para implantar batalhões de raio, né? Do raio, né? Que é aquele serviço especializado de policiais em moto, etc., bem treinados, etc. Como é que está a Uruoca nesse quesito? A gente recebe das bases próximas, né? A gente não tem essa base, nós temos lá mesmo... Porque o perfil do município está abaixo desses nós temos um efetivo de policiais que trabalha lá, não é um efetivo muito grande, mas já é melhor do que já foi. Mesmo quando eu entrei, eram 2 policiais que tinham, hoje já tem bem mais, tem 5, 6. E então, assim, a gente segue trabalhando nesse sentido. O que a gente consegue fazer é dar muito suporte à Polícia Militar. Existe um regime de colaboração e parceria muito grande. Lá em Uruoca tem uma delegacia de Polícia Civil. Ainda assim, em municípios pequenos é uma realidade até interessante. Mas é desse modo que a gente segue lá. A segurança pública realmente é um desafio muito grande para todo mundo. Mas, por outro lado, a gente ali consegue se sobressair, porque não é um município não é um município violento, para falar a verdade. Entendi, ficou claro. Prefeito, vamos fazer mais um intervalo, é bem rapidez, tá bom? Mas vamos deixar o arroba Prefeito Kennedy, é isso? Arroba Prefeito Kennedy. É fácil, até eu já decorei. Com 2 N's e um Y. Né? Com 2 N's e Y. Muito bem. Daqui a pouco, o terceiro e último bloco com o prefeito Kennedy Aquino, de Uruoca, na zona norte do estado de Ceará. Ele é filiado ao PT, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, você está com Erivaldo Carvalho, você está no programa Política, que recebe o prefeito municipal Kennedy Aquino, de Uruoca. Ele foi filiado já ao PDT quando, em 2020, foi eleito prefeito. Em 2024, o senhor, já no PT, foi reeleito. E aí eu queria que o senhor mesmo contasse um pouco dessa dinâmica, dessa história que o trouxe até aqui. Pronto. Quando foi em 2020, eu me candidatei a prefeito de Uruoca. Já sou de uma família tradicionalmente política lá, a gente sempre já tem um trabalho que acontece há mais de 20, na realidade já vai chegar próximo dos 30 anos. E fui escolhido pelo grupo para tocar à frente, né, da sucessão ao ex-prefeito, que era o meu tio, inclusive, o Kilsen. Então, quando a gente fez lá um trabalho de política, de promoção, de trabalho lá em relação ao meu nome, e foi muito bom. Eu consegui me eleger, né, na época com 26 anos, com 64% dos votos, né, dos votos proporcionais. Enfim, fizemos lá o nosso trabalho, que bom que deu tudo certo. E aí a gente teve um crescimento, quando eu me candidatei no ano passado, à reeleição, eu cresci mais de 20% em relação à minha primeira eleição, né? Fui para mais de 85%. Isso daí foi uma conquista muito grande. É o melhor resultado de eleição, né, de um prefeito na história política de Uruoca. E talvez um dos maiores do Ceará, né? Fui o sexto mais votado do estado. Em termos proporcionais, né? Em termos proporcionais, eu fui o sexto mais votado do estado. Mas, inclusive, o meu colega, né, que eu mando aqui até um abraço, foi o primeiro colocado, foi o Amaro, também é do nosso partido, é do Partido dos Trabalhadores, lá da Ipaporanga. Teve 91% dos votos, acaba lá. Muito bem. E a gente, assim, eu fiquei muito feliz que, para mim, quando eu entrei, eu tinha uma percepção de que não sabia se ia gerar tanto, porque rolava aquela insegurança. O novo, uma pessoa jovem, ser prefeito, não era tanto um perfil que era trabalhado. Você olhava antes, né? Eram muitos mais, os prefeitos eles tinham um perfil mais maduro, eram caras que talvez despertavam um pouco mais de segurança pelo conhecimento ali de mundo e tudo mais. E aí eu não achava que a gente ia conseguir conquistar tanto das pessoas, né? Gerar tanto essa expectativa de que dava certo, de que era o melhor. Entendi. E tá aí, deu tudo certo. Mas isso, claro, é fruto e consequência de um trabalho muito bem feito também. Agora, uma reeleição, além de mais 4 anos, obviamente, dá aquela sensação de aprovação, de que passou no crivo da opinião pública, passou no crivo da cidade. Sim. Mas também traz ali uma expectativa, né? Porque alguém que é reeleito com 85% dos votos tem um pouco ali de pressão de seguir dando resultado, né? Não dá para relaxar, né? Ah, fui reeleito, ok, não, né? Não dá não. E outra, né? Eu acho que é até um compromisso que a gente assume com a gente, que nós assumimos conosco mesmo. Porque você quer, pelo menos é o que eu quero, né? É sair de cabeça erguida, do mesmo jeito como eu consegui encerrar o meu primeiro mandato, encerrar o segundo mandato também com grandes resultados. É a minha cidade, é o meu lugar, eu quero deixar lá a minha contribuição. Claro. Eu quero realmente entregar todos os resultados melhores possíveis para o meu povo. Eu quero ser um vetor de geração de emprego, de fortalecimento de educação, de saúde, de garantia de direitos. Quero que a minha cidade seja melhor do que ela já foi. Entregar melhor do que recebeu, né? Exatamente. Então é uma pressão mesmo que a gente se impõe. Mas, claro, tem também essa questão da expectativa das pessoas. Entendi. Se 64% das pessoas acreditaram que eu ia fazer um trabalho e esperavam algo de mim, hoje quase 90% das pessoas da cidade esperam algo mais de mim. A pressão aumentou, né? Isso, e eu tinha uma aprovação de 91%. Entendi. Uma aprovação da população de 91%. Prefeito, hoje, até em função, por exemplo, o senhor é um exemplo disso, né, de que a nova geração de gestores, né, tem uma idade bem menor do que a média de 20, 30 anos, né? Inclusive os perfis profissionais. Antigamente eram comerciantes, trabalhadores rurais, enfim, que chegavam à prefeitura. Hoje você tem um perfil
mais técnico, né? O senhor, por exemplo, é formado em gestão pública. Isso, de alguma forma, muda a própria dinâmica da gestão. Os espaços para erro também diminuem, tudo é auditado. Quer dizer que entrar hoje para disputar uma prefeitura tem muitos critérios, né? Muitos pré-requisitos, né? Eu acho que assim, as pessoas passam a olhar mais, né? Essa questão da qualificação, o perfil que a pessoa carrega. E até para cobrar, porque todo mundo é melhor informado do que há 20, 30 anos, né? Com certeza, né? O Erivaldo era diferente. Hoje as pessoas, elas olham as redes sociais, elas veem, o prefeito ali da cidade do lado, o cara faz isso. As pessoas conhecem as ações que acontecem, promovidas pelos prefeitos, pelas prefeituras. Então, por que na cidade vizinha o prefeito está construindo escola nova, o prefeito está reformando as escolas, está entregando material permanente, está entregando fardamento para os meninos, tem medicamento, tem isso, tem aquilo. E na minha cidade não tem isso tudo. É verdade. Tem uma coisa ou outra, mas não tem tudo. E também aquele lance, não sei se eu estou aqui lançando a provocação, quando o gestor ele tem muita visibilidade na rede social, tá aqui, tá ali, tá aqui, tá ali, naqueles ambientes mais chiques, né? E na cidade faltando tudo. Isso também provoca uma crítica muito forte, né? Com certeza, né? Com certeza. Eu acho que... Tem que saber dosar, né? Tem que saber dosar. E ao mesmo tempo é muito legal quando o prefeito ele tem uma visibilidade muito grande e ele está em espaços privilegiados. Né? Ele está em espaços, eu não falo privilegiados no sentido de... Para a pessoa, mas para o município. De riqueza. Mas de estar aqui, como eu estou aqui com você, por exemplo, né? Muito obrigado. De conquistar um espaço, de chamar a atenção de alguém pelo trabalho que a gente faz. Entendi. Isso gera um sentimento de orgulho. Entendi. Meu prefeito está lá, tá num programa, está conversando, está levando o caso da gestão que ele faz para um jornal, ele está dando uma entrevista, ele recebeu um prêmio por conta do trabalho, da equipe que a equipe faz. Então isso daí é muito legal, porque isso gera um sentimento de orgulho. E dá energia, né? Dá energia para motiva, botar tração no trabalho, né? Com certeza, isso é muito importante. O senhor tem uma quantidade de seguidores bem expressiva, até muito além da quantidade de munícipes, né? 3 vezes a população. 3 vezes, né? Em números, o município de Uruoca tem em torno de 13.740. Né? Tem 39, né? De 39, quase 3. Como é que você trabalha essa diferença? Obviamente que tem muitos seguidores de fora do município. Muita gente acompanha, né, o trabalho da gente. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam sobre o trabalho da gente, que acompanham as ações. Você tem um perfil de debater... Vai pra cima ou só leio e fica quieto? Eu só leio. E eu nem recebo tantas críticas. Eu já tive uma certa dificuldade de sentir muito, sabe? Quando as pessoas falavam alguma coisa, julgavam alguma atitude. Naquele baque, né? Eu ficava... Mas eu nunca fui de entrar em embate. Não, vou mentir que uma vez, ou outra, muito perdida, a gente chegava a ter uma discussão com alguém. Mas é uma coisa muito esporádica, muito difícil mesmo. É o senhor mesmo que trabalha aqui? Eu gerencio junto com a social media. Então, assim, as pessoas, a gente tem que aprender a lidar com as críticas. Foi um negócio que eu trabalhei muito na minha mente, na minha cabeça. Eu sempre busquei ser muito sereno com isso. Até porque, a partir do momento que você, né, nós somos pessoas públicas, a gente tem que entender que nós somos alvos de críticas positivas e também as negativas. É verdade. E partir para a pancadaria não leva a nada. Tem gente que não conhece a nossa verdade, às vezes que vê a coisa de um jeito, interpreta ali ao seu modo, nem sabe por trás o que aconteceu, como aconteceu, se aquilo de fato é verdade. Eu vou citar um exemplo aqui, que dia desses um blog lá perto da nossa região, obviamente mal intencionado, eu cheguei no posto de saúde, eu estava com crise alérgica. E aí eu cheguei ao posto de saúde, minha social media me acompanhou, dizendo, tô aqui chegando no posto de saúde, que me atende, vou ser atendido pelo médico, preciso me consultar e tudo mais. O jornal chegou, fez um outro, jornal não, perdão, aquilo não é jornal. Um blog, né? Um blog chegou e no outro dia me mandaram, né? Mostrando que, eles dizendo que eu estava chegando, passando gripe para todas as pessoas. Que coisa! E não sei o que mais lá.
E aí acabou que o tiro saiu pela culatra, eu fui ler, né? Eu disse, nossa, deixa eu ver o que, é que as pessoas estão pensando a respeito disso. Porque tira de contexto, eu tava tossindo, eu não tava muito bem. Aí dizer que eu tava indo passar gripe para as pessoas no posto de saúde. Eu disse, eu não sei, eu acho que o lugar que eu tinha que ir era para lá. Eu não tinha que estar em outro canto, eu fui buscar atendimento médico. E aí chegou dizendo que eu estava passando gripe no posto de saúde para as pessoas. E até mesmo, Kennedy, para a população em geral, o senhor foi a um serviço público de saúde. E foi o que aconteceu. E aí, é isso que tem que ser feito. O blog quis prejudicar a minha imagem, né, ali com a interpretação errônea do que eu estava fazendo. E acabou que eu disse assim, mas ele deveria estar onde, se não era procurando um médico? Exatamente. Né? Vai procurar o que fazer, vai procurar o que falar, né? Então, assim, até isso as pessoas precisam saber, porque tem gente, e obviamente teve gente, claro, numa proporção muito menor, que entrou nessa onda aí do blog e foi falar de mim, foi dizer que, enfim, falando besteira. Mas, enfim, tudo bem, eu só li todos, boa parte me defendiam até, boa parte das pessoas compreenderam a minha situação e eu não deveria estar em outro canto que não procurando um médico mesmo. Perfeitamente. 2026, a gente está aqui na reta final quase, né, do terceiro bloco, dá tempo a gente falar alguns pontos, né? O primeiro é essa curiosidade que o senhor tem como apoiadores 2 deputados estaduais e 2 deputados federais, que provavelmente irão aí para a reeleição ou se manterão na disputa eleitoral de 2026. Que podem se tornar 3 deputados federais, né? Que você fala. Não. O Romeu é pré-federal, né? Ele é pré-candidato a federal. O Guimarães pré ao Senado, né? Isso. Que eu tô apostando muito na ideia do Guimarães ser candidato ao Senado. O senhor acha que ele entra na chapa? Eu espero muito, eu acredito que sim, tem potencial. O Guimarães, ele trabalha muito por todos os municípios. Ele, se você perguntar quase qualquer prefeito que um dia passar por aqui, possivelmente vai ter algum que ele ajudou, algum município, não falar algum prefeito, algum município que ele ajudou. Eu vou dizer, lá em Uruoca, mais de 150 pessoas fizeram cirurgia de catarata ano passado, graças à emenda que ele enviou. Ele nunca foi votado na minha cidade, nunca. Hoje eu falo que ele é nosso deputado federal porque ele nos ajuda. Entendi. Mas eu nunca dei um voto a ele. Até porque eu o conheci já após as eleições passadas. Mas o senhor sendo do PT nos últimos Ele quem me levou para o PT, ele que me fez convite. Então tem um potencial aí de parceria eleitoral, né? Claro. Não, eu até já disse para ele, eu conte comigo para ele apoiar no que for. Eu estou aqui à disposição de ajudar e não existe gratidão maior por tudo que ele fez pela gente lá e o que ele faz ainda, né? Ele dá sempre muita atenção a gente. E foi alguém que não ganhou nada, né? Tem gente que é votada lá e nunca deu um centavo para ajudar numa bala no município. A ida do senhor do PDT para o PT teve a ver com aquele racha no PDT em 2022? Eu acredito que isso daí tenha motivado um pouco, né? Eu acho que foi uma consequência gerada futura. Eu nem sonhava em ir pro PT, não era uma coisa assim que eu pensava, até mesmo me aliando a diversos pensamentos que o partido carrega. Quando aconteceu aquele racha lá, eu fui um dos primeiros prefeitos a me sair do partido, né? Eu não quis continuar. Já não estava me sentindo confortável pelos rumos que estava tomando, até porque estava o outro grupo já tomando de conta das coisas, e então eu disse, não me sinto mais confortável aqui. Entendi. Não é, até porque eu não concordava. E o senhor, como falou agora há pouco, não é desse perfil mais combativo, mais radical, né? Não sou. E aí eu peguei e disse que não... Aí foi quando eu conheci o Guimarães, e ele começou a conversar comigo, a me colocar a possibilidade de ir para o partido. O governo do estado ele trata melhor porque o senhor é do PT? Não, o nosso governador ele trata bem todo mundo, recebe bem todo mundo. O Elmano é um cara muito cordial, eu gosto muito da forma como ele trata a gente. E eu vejo que isso não é só comigo, não é porque eu sou copartidário. Ele é um cara que é muito receptivo. A história do republicano, né? Que ele eu acho que ele tem uma postura muito adequada, né? Com qualquer prefeito que chegue lá. Muito bem. Prefeito Kennedy Aquino, do PT, prefeito de Uruoca.
o nosso muitíssimo obrigado. Gostei demais do papo, tá bom? Eu adorei. Volte também. outras vezes. Muito obrigado. O convite já está lançado. As suas despedidas por hoje e, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado. Obrigado. É isso aí. Portanto, chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.